Olá, estamos aqui para fazer mais um vídeo. Na verdade é para esclarecer um ponto do vídeo anterior, né? Vamos fazer aqui mais uma explanação, ou seja, completar a discussão anterior, nesse desabafo aqui que a gente precisa fazer de vez em quando. No vídeo anterior eu falei teve um ponto em que eu falei que nós gostamos de mentiras. E isso pode ter causado, sei lá, um certo ruído, né, uma certa má compreensão do que eu queria dizer. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer melhor o que eu tentava dizer lá no vídeo anterior, né? Na verdade, o que eu queria dizer é que nós temos uma capacidade pequena, né, de compreender a realidade à nossa volta. Isso parece que é estudado pela antropologia, pela neurociência, que nós temos essa questão ancestral de tentar compreender toda a realidade, né, à nossa volta, mas nós não temos essa capacidade mental. Nós temos determinada limitação para compreender todo o mundo à nossa volta. Por que nós temos essa necessidade de entender tudo à nossa volta, entender, compreender o universo no nosso entorno? Não sei, não se sabe ainda. É, Talvez se deva ao fato de nós termos poucas vantagens competitivas, né? Poucas vantagens, né? Nós não somos muito fortes, né? Os sapiens não são muito fortes, não são muito rápidos, precisam trabalhar de forma coletiva, precisam trabalhar em conjunto e precisam trabalhar de forma coordenada. E isso requer né, compreender o mundo à sua volta. Mas como o mundo, a realidade é muito complexa, obviamente nós não temos capacidade de compreender tudo, o que faz com que os indivíduos e o grupo se sintam inseguros quando não conseguem dominar determinado problema, quando não conseguem compreender determinada coisa, determinado fenômeno, né, que acontece no universo. Né? Cai um trovão ali, o que explica o trovão que caiu no meio da floresta, né? Qual o significado de uma tempestade muito poderosa, né? Enfim, os fenômenos de início de conversa físicos, né? É, nós precisamos compreender, mas não conseguimos compreender porque a explicação para esses fenômenos são muito complexas, são muito distantes da nossa capacidade de lidar com o tema. Então, o que o grupo faz, né? O que a coletividade faz? Cria convenções, né? Cria convenções para tentar interpretar os fatos, e essas convenções se transformam em filtro segundo o qual nós interpretamos a realidade. A gente pode fazer uma analogia com a dificuldade que nós temos para enxergar, né? Nós temos é, nós conseguimos enxergar poucas cores, né? E principalmente poucos tons de cores, né? Tem aquele filme lá, 50 tons de cinza, né? É, Poxa, eu não sei quantas pessoas conseguem enxergar 50 tons de cinza. Eu acho que eu consigo enxergar três no máximo, né? Se é que eu consigo enxergar três, talvez dois, não sei, né? Mas algumas pessoas enxergam bem mais do que eu, claro, né? Mas eu acho difícil que alguém consiga enxergar 50 tons de cinza. Eu acho, né? Consiga distinguir bem 50 tons de cinza. Mas existem 50 tons de cinza. Provavelmente existem mais, né? Agora, esse aparelho que nós temos chamado olho e esse outro aparelho que nós temos chamado cérebro tem limitações para perceber tantos tons, né? Que provavelmente são mais do que 50. E tem também dificuldades para perceber todas as cores que possam existir, né? As cores que nós percebemos são aquelas que estão entre o vermelho e o violeta, né? Ou seja, é um pequeno trecho de todo o espectro chamado espectro eletromagnético, né? Vamos chamar o espectro eletromagnético de cores, né? O que a gente enxerga é uma parte pequenininha ali, né? Definido pelos comprimentos de ondas que vão da vermelha, né, até a violeta, né, ou o contrário, né, da violeta até a vermelha. E passando desses parâmetros, a gente já não enxerga. Ondas maiores ou menores do que essas, nós já não enxergamos. Isso é um limite que nós temos para nossa capacidade de enxergar, né, de ver as coisas, né. Outros animais, com certeza, certamente conseguem enxergar um espectro um pouquinho maior
ou coisas um pouco diferentes, né? O nosso cérebro é a mesma coisa, tem limites para perceber toda a realidade. Mas como é que nós lidamos com aquilo que nós não entendemos, com aquilo que nós não compreendemos, né? E por outro lado, nós não nos sentimos confortáveis quando estamos diante de alguma coisa que nós não compreendemos, né? É a questão da nossa necessidade de controle e que tem a ver com a nossa sensação de segurança, de conforto emocional, etc. Nós convencionamos entendimento sobre aquilo, né? Nós construímos então os padrões. Os padrões são o quê? São convenções sociais, né? O grupo social é, convergem para uma interpretação dos fatos e criam um determinado padrão, e aquilo ali passa a ser uma convenção compartilhada por todos os indivíduos do grupo, né? Isso traz segurança para o grupo, né? Traz segurança para os indivíduos do grupo. Por quê? Porque dada entre, né, ele ter que fazer um imenso esforço intelectual e emocional, né, para tentar compreender um fenômeno, e ele simplesmente aderir àquele fenômeno que já aquela interpretação, né, que já é hegemônica no grupo dele, o que vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil ele aderir àquela interpretação hegemônica, até porque aquela interpretação hegemônica já traz nela uma autoridade, que é da autoridade do grupo, né? O grupo hegemônico, né? Ou seja, a hegemonia do grupo já padroniza aquilo e para o indivíduo é confortável convencionar, né? Aderir àquele padrão, àquela convenção, né? Normalmente dentro do grupo, né? O grosso das convenções são simplesmente assimiladas pelos indivíduos, né? Ou seja, são construídos padrões que dão aos indivíduos essa segurança que ele requer. Isso significa que aquela convenção, aquele padrão convencionado seja a realidade? Não, é a interpretação da realidade. Então, para aquele grupo, vai funcionar como sendo a realidade. E enquanto essa convenção, né, conseguir atender, né, a objetivos práticos com sucesso, aquela convenção vai sobrevivendo como sendo a realidade, ou seja, a verdade daquele grupo, né? Até que surja uma necessidade de mudar, a necessidade concreta de mudar, né? Então, por exemplo, ao longo da história da humanidade, né, os grupos sociais, as sociedades criaram, por exemplo, os padrões para interpretar a posição das estrelas no céu, né? Europeus viam determinadas figuras geométricas no céu, os chineses, olhando para as mesmas estrelas, viam outras figuras geométricas, ou seja, percebiam e convencionavam outros padrões. Eventualmente, árabes, né, os fenícios, os gregos, cada um perceberam padrões diferentes na distribuição de estrelas no céu. São as mesmas estrelas, estão mais ou menos no mesmo lugar, né, com pequenas variações ao longo do tempo, mas enfim, estão mais ou menos no mesmo lugar. Por que cada grupo percebe padrões diferentes, né? Padrões geométricos diferentes? Não tem uma explicação clara para isso. O que importa é que aquele padrão funcionou bem para cada grupo. Por exemplo, os padrões de distribuição de estrela no céu gerou um mapa estelar, né, que sempre foi muito útil para as navegações. Né? As navegações sempre se baseou nos padrões da distribuição de estrelas. O padrão europeu serviu para a navegação europeia. E o padrão chinês, que é completamente diferente, serviu para a navegação chinesa sem problema nenhum. Ou seja, atendia sempre os seus, os seus objetivos práticos. Enquanto está atendendo os objetivos práticos, aceita-se que é aquilo ali mesmo. Ou seja, quando algum grupo social via, por exemplo, na Lua, um rosto, né, e todos concordavam que ali havia um rosto, e até divinizavam aquele rosto, não há nada nenhuma necessidade de reformular aquele padrão, então aquilo ali é verdade. Quando outros grupos hoje, né, no Rio de Janeiro, algumas pessoas veem ali na Lua o São Jorge, né, vencendo o dragão, vê inclusive o dragão, etc. Né, atende às finalidades, sei lá, religiosas, né, não há nenhuma necessidade de mudar, aquele padrão ali está estabelecido, e é a verdade do grupo que convencionou isso, né? É a verdade daquele grupo que
que está convencionando. E é dessa forma que a gente lida com a realidade. Nós a interpretamos, criamos padrões. E a partir do momento que nós criamos padrões, nós filtramos a realidade em função desses padrões que nós criamos. Voltando para a questão da analogia das cores, né, é como se nós convencionássemos, né, que o correto, né, é o cinza. Voltando para a questão dos 50 tons de cinza. O correto é o cinza. Está convencionado entre nós que é o cinza. A partir dali a gente ignora o amarelo, o preto, o verde, o vermelho, né? Ou indo para uma coisa mais realista, né, que é o que realmente acontece, a gente só enxerga de vermelho a violeta. Tudo que estiver fora desse pequeno trecho do espectro, nós ignoramos, né? Nós não aceitamos, nós não entendemos que seja realidade. É assim, são assim os filtros que nós construímos, né, de forma convencionada num grupo social para absorver a realidade, né? O que a gente falou até agora trata das convenções sociais, né, das convenções de grupo que são muito poderosas, né, que são importantes para a sobrevivência do grupo. O homem é um animal coletivo, né, um animal comunitário. Ele vive em grupo, né, essencialmente vive em grupo. Mas a gente não pode esquecer que esses padrões e que essas convenções sociais também têm a sua dimensão individual, né? As pessoas não interpretam necessariamente aquilo que está convencionado, né? Aquela convenção é uma construção, muitas vezes em disputa dentro do grupo. Existe a convenção majoritária, digamos assim, né? A convenção hegemônica, mas no grupo sempre vai existir também indivíduos que divergem um pouco da hegemonia. Essa divergência pode ser apenas marginal, né? Eventualmente não é fundamental, mas existem as divergências e existem a disputa dentro do grupo pela hegemonia, né? Vamos pensar assim, padrões éticos, padrões morais, padrões religiosos, né? São disputados dentro do grupo e as disputas às vezes são duras, porque são questões que envolvem, entre outras coisas, poder, né? Você definir o padrão moral de um grupo, você está definindo a linha de poder. A mesma coisa se você definir o padrão religioso, né? E sempre vão existir indivíduos que não vão estar totalmente alinhados com a convenção hegemônica, né? Vamos imaginar que o grupo, voltando àquela questão das cores, convencionou que o padrão, né? Ou seja, o padrão a ser seguido é o cinza. Só que dentro do cinza, como nós discutimos antes, existem vários tons, né? Alguns poucos tons fazem parte do entendimento hegemônico, né? Do sentimento hegemônico. Só que existem grupos que estão ali, né? Orbitando em outros tons. Um grupo está lá num tom mais fraquinho de cinza, outro grupo está num tom um pouco mais forte. Normalmente isso se distribui na forma de uma distribuição probabilística, né? Eu fiz até aqui uma curva, né, da distribuição normal, né, que é a forma como muitos fenômenos se distribuem, né, na natureza, na sociedade, né? Ou seja, existem os extremos que normalmente são povoados, né, por grupos menores, né? E essa curva vai indo até o infinito. Imagina que aqui existe a chamada abscissa, né? A base, né? E aqui seria a ordenada, né? Normalmente a distribuição, a maioria está concentrado num grupo, né? Num pequeno intervalo, e a minoria vai se distribuindo até o infinito, né? Nesses extremos, né? É assim que se distribuem vários fenômenos na natureza e na própria sociedade, né? É assim dentro de um grupo também. Ou seja, o sentimento hegemônico, voltando à questão das cores, está ali dentro de um trecho restrito de convencionado, mas existem indivíduos que estão nas pontas, né? E que, eventualmente, por estarem um pouco distanciado daquilo que é o sentimento hegemônico,
ele não vai se sentir como totalmente fazendo parte do grupo, né? Ele vai se sentir um pouco à parte do grupo. E ao se sentir um pouco à parte do grupo, ele vai disputar a hegemonia, né? É, ele vai se mobilizar. Então, no vídeo anterior, o que eu disse é o seguinte, né? A mudança que está ocorrendo hoje é que existe a grande mídia, que sempre existiu, que tem a sua narrativa dos fatos, né? Ou seja, que faz uma narrativa dos fatos, que busca agradar aqueles que estão no centro ali, né, daquela curva, que são o grupo majoritário, mas existem os extremos que não são contemplados por essa grande mídia. Quem vem contemplar esse grupo que estão nos extremos? São as redes sociais, através dos canais, através dos grupos de WhatsApp, Facebook, etc., que percebe nesses extremos um nicho para atuar e vai dialogar diretamente com esse nicho. E por quê? Porque existem várias vantagens. Esse grupo, né, está se sentindo deslocado, está insatisfeito, a tendência deles é serem mais atuantes, mais militantes, né, serem menos conformados com a realidade, né? E quem domina esses grupos, né, foi isso que eu falei no outro vídeo, a tendência é construir uma boa estratégia de poder, porque vai ter em torno dele pessoas muito engajadas, né? Ele vai ter apoiadores mais comprometidos, digamos assim, né? E a partir dali o cara aí sim tenta buscar o centro, né? Mas primeiro ele busca ele busca esse extremo, né? E, e o que está nas redes sociais é essa disputa pelos extremos. Por isso que nas redes sociais a disputa nos parece tão tóxica. Por quê? Porque as versões que estão sendo difundidas nas redes sociais são versões próprias para quem está nos extremos. Ou seja, versões estranhas para quem não está nos extremos, para quem está mais próximo do que foi convencionado, né? Ou seja, a maioria que está próximo do que foi convencionado tende a estranhar essas narrativas que são direcionadas para quem está no extremo. Isso significa, né, essa que é a questão que foi colocada. Isso significa que hoje as pessoas são mais idiotas? Né? Não, não é isso. Significa que versões da realidade bastante extravagantes, vamos colocar assim, né, bastante diferentes daquilo que é o convencional, estão sendo constantemente jogadas na nossa cara. Então nós temos a impressão que todo mundo virou idiota, né? Porque essas versões estão muito presentes. Né? Mas essas versões sempre existiram, sempre estiveram aí. Só que estiveram nos seus guetos, nos seus nichos. Agora elas trafegam na nossa cara, né, pela internet, né, e a gente nós estamos precisando aprender, né, a nos adaptar a essa nova realidade, né? Esse que é o paradoxo, né, que eu estava colocando no vídeo anterior, da questão da sensação de que nós temos de que está aumentando o número de idiotas, mas na verdade, né, dentro do sentido grego da definição de idiota, o que está acontecendo na verdade é uma diminuição. As pessoas estão participando mais, mas estão participando de forma atabalhoada, né? E, e as consequências não estão sendo necessariamente as melhores, né? Por quê? Porque esses grupos estão estão muito bem alocados na sua filosofia de mundo, né? Na sua ideologia, ou melhor, né? Vamos colocar assim, ideologia, porque eu vi num canal uma definição muito boa, acho que foi no canal Meteoro, de que o que seria ideologia, né? Ideologia seria uma filosofia morta. Eu achei achei essa interpretação boa, por quê? Porque o que é filosofia, né? Primeiro a gente tem que lembrar isso, né? A filosofia é justamente esse processo que nós sempre buscamos de tentar compreender a realidade, tentar ter uma compreensão completa da realidade. E aí, qual é a diferença da filosofia para todos os métodos que a humanidade sempre utilizou para tentar dominar a realidade? A diferença é que a filosofia faz isso de uma forma sistemática e racional, né? Tenta sistematizar e racionalizar essa compreensão da realidade. Então a filosofia, ela tende a ser dinâmica, ela tende a ser viva, ela tende a mudar ao longo do tempo, passar por diversas transformações à medida que ela vai se chocando com a realidade e vai abordando os novos problemas da realidade de forma racional. Ao longo do tempo, uma filosofia que foi muito hegemônica, que foi muito boa, ela é superada.
né? Por quê? Porque novos problemas surgem, contradições surgem, etc. E aí aquela filosofia, ela morre, né? Ela deixa de ser praticada porque ela foi ultrapassada, né? Mas ela continua vivendo como ideologia. E por que ela vive como ideologia? Porque, né, esses sistemas filosóficos, ele, embora tenham sido superados, eles não perderam a qualidade deles, né? Se você pensar nas ideologias, nas principais ideologias que existem aí, é, comunismo, marxismo, liberalismo, positivismo, né, estão todos superados, né, do ponto de vista da vanguarda filosófica, vamos botar assim, da vanguarda do pensamento, né? Mas eles não perderam a qualidade por estarem superados. São sistemas muito bem construídos por pensadores de ponta, né? Augusto Comte, né, um grande filósofo, Karl Marx, um grande filósofo, os filósofos liberais, muito, né, de altíssimo nível. Eles criaram sistemas é, é, muito completos, muito com bastante coerência interna, né? Que para pessoas medianas como a gente, elas atendem à nossa necessidade de compreensão do mundo. Ah, vamos supor, se você se afeiçoou ao comunismo, ou se você se afeiçoou ao liberalismo, a maioria das perguntas que você fizer sobre o mundo, nesse âmbito, né, da política, eventualmente economia, vão ser bem respondidas para um intelectual mediano como nós. E é por isso que nós nos agarramos àquela ideologia. Por quê? Porque elas têm qualidade de fato, né? E nós não estamos preparados, nem intelectualmente e principalmente emocionalmente, para perceber as suas contradições internas. Seria um exercício muito difícil para a maioria de nós, né? Porque mudar as nossas crenças, né? Todos nós temos crenças, todos nós temos ideologia. Existem essas duas coisas. É um forte exercício intelectual, que não é fácil, né? Para a maioria de nós, e principalmente um forte exercício emocional, que é se desligar das nossas convenções significa abandonar ideias com as quais nós afeiçoamos ao longo do tempo. E aí a nossa tendência não, é pelo contrário, a gente tende a ficar cada vez mais agarrado naquelas convenções. Mas aí quando a gente percebe o cara lá atacando as nossas crenças, atacando a nossa ideologia, normalmente nós nos sentimos pessoalmente agredidos. Nós sentimos muito irritados, né? Aí nós achamos o cara um idiota. Porra, que bobagem que a pessoa está falando. Não, ela está falando aquilo que é a verdade para ela, que eventualmente contradiz a nossa verdade, né? E o momento agora é de tentar aprender a lidar com esse fenômeno. E isso faz parte da pedagogia democrática que a gente estava discutindo no vídeo anterior. Ou seja, começar a passar pelo processo de abandonar nossas crenças ou relativizar nossas crenças, que é um processo que os grupos sociais fazem, mas fazem de forma muito lenta, movido a muitos traumas, etc. Né? Mas agora, como a comunicação tem sido essencialmente traumática, né, devido ao conflito permanente, agora a gente vai ter que aprender a fazer isso de uma forma mais rápida e talvez com mais qualidade. Era esse o sentido do que eu estava falando, de que nós gostamos de mentira. De fato, nós gostamos daquilo que converge com as nossas crenças. E o aprendizado que nós precisamos ter daqui em diante é como lidar com as versões que contradizem as nossas crenças. Né? É isso aí. Completando o vídeo anterior, acabou ficando um pouco mais longo, mas tá bom. Acho que né, foi com conteúdo, eu acho. Valeu, até a próxima.